da PEC 32 de 2020 merece atenção especial de todos aqueles que estão pensando em ingressar na máquina pública brasileira por meio dos concursos públicos. Então nós vamos falar sobre esse tema hoje nesse nosso encontro. Reforma administrativa é o tema. Bem, a primeira coisa que a gente fala quando a gente trata da reforma enviada pelo governo é que o governo ele faz um diagnóstico dos problemas da administração pública brasileira. E esse diagnóstico não é de todo incorreto. É um diagnóstico acertado. O governo entende os problemas da administração pública brasileira, entende a má qualidade dos serviços públicos prestados, especialmente na ponta, lá nos municípios, especialmente no interior, né? E aí o governo, diante desse diagnóstico que ele mesmo fez, ele aponta soluções, remédios, né? Ele aponta caminhos para resolver os problemas apontados pelo diagnóstico. Mas os caminhos apontados pelo governo estão equivocados. Então, na minha percepção, e vocês sabem que eu sou professor aqui no 01, sou professor das atualidades, da história do Distrito Federal, da RID, né, da geografia dessa região do país, mas lá no Congresso Nacional eu sou o presidente da Frente Parlamentar Mista da Defesa do Serviço Público, né? Então, os estudos que a gente fez na frente apontam esse primeiro problema quando se fala da PEC 32 de 2020. O governo diagnostica corretamente, ou seja, esses são os problemas do serviço público, né? Então ele vai apontar problemas, por exemplo, já falei, má prestação de serviços de ponta, saúde, educação, segurança pública, assistência social, que são aqueles serviços que são especialmente prestados no nível municipal, né? No nível das pequenas cidades especialmente. Bem, esse é um problema, o diagnóstico aponta esse problema. Outro problema, algumas carreiras têm uma progressão muito veloz. Então você entra na carreira e em 10 anos você chegou ao topo da carreira. Ora, a vida laboral é o dobro de 10 anos, ela é pelo menos 20 anos. Você não dá para você chegar no topo de uma carreira em apenas 10 anos. Então é um problema apontado corretamente, né? E aí ele vai apontando alguns problemas que realmente são importantes da gente tratar. E então, depois de diagnosticar os problemas, o governo aponta soluções para esses problemas. E é aí que o governo erra. Por exemplo, o governo diz que o principal problema é que o serviço público não tem qualidade para a população brasileira. Qual o serviço público que não tem qualidade? Saúde, educação, assistência, serviços como, por exemplo, emissão de documentos, essas coisas, né? O serviço que o cidadão comum precisa todos os dias, né? Bem, as pesquisas que tratam desse tema, que estudam esse tema, mostram o seguinte: o serviço público mal prestado no Brasil é uma realidade, mas ele acontece especialmente onde você não tem um vínculo concreto entre o prestador do serviço, a pessoa ou servidor, e o Estado. Ou seja, nos municípios onde a professora é indicada pelo prefeito. É aí que você tem o mau serviço público prestado. E é justamente onde você tem servidores concursados que você tem as ilhas de excelência do governo brasileiro. Vejam que curioso isso. Então o governo diz que o problema é a má prestação de serviço público, e ele diz que o remédio para esse problema é o fim da estabilidade do servidor público. Mas todos os estudos demonstram que onde o servidor tem estabilidade, você tem uma melhor prestação do serviço. E o pior serviço público prestado no Brasil é justamente onde você tem como regra de ingresso no serviço público o apadrinhamento político. Estão entendendo? Então, primeiro ponto, diagnóstico acertado, soluções equivocadas. Fechou? Primeiro ponto.
Bem, segundo ponto que eu quero trazer sobre essa reforma administrativa é que ela traz um aumento da confusão jurídica, né? Ela gera uma confusão no Estado brasileiro. Por quê? Primeiro a gente tem que saber que a reforma administrativa, a PEC 32, os defensores dessa PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, eles têm mania de dizer que eles são técnicos, imparciais, que os estudos demonstram, que os números não mentem, né? Mas não é bem assim. Na verdade, a PEC 32, ela segue uma cartilha teórica, dogmática, ideológica. Ela é uma cartilha liberal, ela segue a cartilha liberal, né? Não há nenhum erro em você ser liberal, ou em você ser social-democrata, ou você ser outra coisa, né? Agora, se você é um liberal, apresenta um documento de caráter ideológico liberal, e você nega isso e diz que você não é liberal, você é imparcial, isso aqui não é ideológico, aí você tem um problema, né? Não há problema nenhum em você acreditar numa ideologia e seguir certas cartilhas ideológicas, desde que você reconheça isso, desde que você se assuma como tal. É muito ruim quando você tenta convencer as pessoas de que você é técnico, de que você é super profissional, de que você jamais deixa suas paixões políticas permearem o seu trabalho. Quando, na verdade, o seu trabalho está profundamente ligado à sua forma de pensar ideologicamente. É o que acontece com a PEC 32. Ela se vende como técnica, ela se vende como imparcial, mas ela tem uma verdadeira veneração pelo ideário dos dogmas liberais. Então esse é outro ponto importante. E a PEC 32, ela também tem um profundo preconceito em relação ao funcionalismo público, né? Ela é uma PEC que traz no seu texto uma série de mitos, uma série de conclusões precipitadas, né? Que a estabilidade, por exemplo, seria um privilégio, de que a estabilidade do servidor público faz com que o servidor se acomode, ora, nos órgãos públicos que conseguiram criar elementos de incentivo, isso não aconteceu. Então quer dizer que a gente está deixando de fazer um monte de coisas que deveriam acompanhar a estabilidade, que estão previstas muitas vezes nas regras constitucionais, e botando a culpa do fracasso justamente na estabilidade, que é um ponto positivo, basal e estrutural do nosso serviço público. Bem, então, ideário liberal e preconceito contra os servidores. Eu vou deixar ele passar, gente, o nosso técnico aqui que está nos ajudando, esses feras. Eu vou... Olha, gente, esse cabelo aqui, ninguém me avisa que está desse jeito. Eu vou deixar ele passar, mas eu quero que vocês saibam que esses slides aqui foram feitos para só para eu ver, né? Só que para facilitar para vocês, eu vou deixar para vocês. Então tá sem pontuação, tá escrito tudo junto, porque eu entendo, né? A minha bagunça eu entendo, tá? Então, eu vou deixar ele passar, mas vocês saibam que não era para vocês verem, tá? Então se aparecer alguma coisa assim esquisita aqui, vocês falam, oh, meu Deus, é porque eram anotações pessoais do professor Israel. Volta no primeiro, por favor, meu amigo. Bem, não, é isso, no segundo, obrigado. Bem, outra coisa que a gente tem que dizer, né, além desse culto ao liberalismo, do preconceito em relação ao servidor público, né, nós temos que é uma PEC muito profunda. A PEC 32, ela altera 27 trechos constitucionais, ela introduz 87 novos trechos, inclusive 4 artigos. Então ela é uma PEC que bota 4 artigos dentro da Constituição. É uma PEC robusta. E alguns estudiosos estão dizendo que ela é mais que uma reforma administrativa, ela é uma reforma de Estado. Só que aí há uma divergência entre os estudiosos. Alguns dizem que ela não é nenhuma reforma administrativa, que ela é só uma reforma de RH com finalidade de cortar gastos. A nossa frente parlamentar mista de defesa do serviço público ainda não se posicionou
porque a gente ainda está analisando qual será o impacto disso, né? Mas, de fato, ela tem aspectos que fazem com que ela seja insuficiente, com que ela seja incorreta, ou seja, ela aplica remédios errados, né? O que pode piorar o serviço público brasileiro, né? E outros elementos que fazem com que ela pareça grande demais, que pode até alterar o eixo da Constituição sobre o serviço público, né? Ao tratar da estabilidade, ela parece gigante, porque realmente a estabilidade é o eixo determinado pela Constituição de 88 para o serviço público brasileiro, tá? Bem, vamos lá. Por que que a estabilidade foi criada? A estabilidade foi criada para que o servidor tivesse autonomia em relação às pressões eleitorais, às pressões políticas, né? O servidor, ele detém uma parcela de poder que ele precisa usar com responsabilidade, que ele precisa usar de acordo com a lei e que ele precisa usar para o bem comum, né? E muitas vezes os servidores sofrem pressões para que eles usem essa parcela de poder, que pode ser informações, né? Pode ser capacidade de gestão. São vários poderes que os servidores têm na hora de exercer suas funções, né? Se esse servidor ele pode ser demitido pelo gestor político, é claro que ele está mais sujeito aos caprichos desse gestor político, às vontades imediatistas, momentâneas daquele agente eleito que está temporariamente exercendo o poder, né? Então, estabilidade não é um privilégio. Estabilidade é uma garantia democrática, é uma garantia constitucional para a democracia. Não dá para você ter uma democracia se o corpo do Estado sofre pressões indevidas para executar suas funções fora dos parâmetros da lei, né? Então isso é muito perigoso. Então o servidor tem estabilidade para se defender dessas pressões. Deixa eu passar aqui. Eu mesmo posso passar aqui, apesar dessa mão estar desse jeito. Bem, quando a gente analisa a PEC 32, a gente precisa voltar no tempo e analisar a própria história brasileira, né? E o Brasil é um país muito importante no mundo. Nós, desde os anos 50, ingressamos no rol muito restrito das 10 maiores nações, não em termos de população, mas em termos de valor econômico, né, de peso, de influência internacional. Então o Brasil é uma nação importante no cenário mundial, né? E como as nações importantes, o Brasil é considerado uma civilização. O Brasil, existe uma civilização brasileira, né? E cada civilização tem características profundamente enraizadas que marcam sua trajetória, que marcam o DNA do seu povo, né? São características positivas, muitas vezes, e características negativas, muitas vezes, né? Cada povo tem características boas e ruins, ninguém é melhor que o outro, né? Mas os estudiosos da civilização brasileira, civilização é mais profundo que um mero país, né? Civilização é aquele grupo de pessoas que formou uma rede de cultura, uma rede linguística, uma rede de usos e costumes, de história, que faz com que esse povo deixe um legado, que esse povo tenha criações muito originais para fornecer para o mundo, né? Então existe uma civilização brasileira. E dentre as características ruins da civilização brasileira, uma é apontada como a pior dessas características. Quem faz esse apontamento são os maiores estudiosos de Brasil, né? Se esse estudioso é um estrangeiro, a gente chama ele de brasilianista, né? Mas se ele é um estudioso do Brasil, que também é brasileiro, né? Ele é somente um clássico. E o que os clássicos, a gente sabe, são aqueles autores, aqueles estudiosos cujos estudos são perpétuos, eles não morrem. Daqui 200 anos, se você quiser entender Brasil, você vai ler um clássico desses, né? Então, se você pegar, vamos pegar só 3 exemplos. Raízes do Brasil, os donos do poder, Raízes do Brasil, os donos do poder e coronelismo, inchado e voto. Vocês estão vendo a bagunça que eu fiz aqui, né? De um lado é livre e autor, do outro lado é autor e livre, mas é porque é anotações só para eu ver. Bem, então, você pega aí Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, Vitor Nunes Leal, que são alguns exemplos, né, de clássicos estudiosos do Brasil que vão compreender profundamente
a civilização brasileira, as estruturas dessa civilização, todos eles apontam um problema em comum. Tem problemas que só um aponta, outros problemas só outro aponta, mas tem um problema que todos os clássicos apontam quando estudam a civilização brasileira. A civilização brasileira não aprendeu a separar o que é público, quer dizer, é de todo mundo, do que é privado, quer dizer, é particular. Há uma mistura, há uma confusão entre a esfera pública e a esfera privada no Brasil. As pessoas que chegam a posições de prestígio na política, na vida empresarial, elas se sentem donas do que é público. E elas também são donas do que é público, mas elas e todos os outros brasileiros, né? Só que elas têm uma tendência a particularizar em benefício próprio o que é público. Usar o que é público de maneira indevida, para trazer benefícios que só vão trazer vantagens para algumas poucas pessoas. Essa característica de confusão entre esfera pública e esfera privada é chamada pelos clássicos de patrimonialismo, tá? Então, patrimonialismo é o nome que se dá a essa confusão, né? É quando o indivíduo se apodera do que deveria pertencer a todos. E ele causa uma injustiça, porque ele tira da comunidade, né? Ele tira do país, do povo, e se beneficia sozinho daquele bem público. Bem, então, nós temos aqui que, diante desses clássicos, muitos dos constituintes eram pessoas extremamente cultas. Tinham lido isso aqui, conheciam isso de trás para frente, né? Muitos dos constituintes, entendendo o que os clássicos diziam sobre a estrutura da civilização brasileira, percebendo que o patrimonialismo era a característica essencial desse povo brasileiro, né? Eles criaram uma Constituição em 1988 que trazia um remédio acertado para combater o patrimonialismo. E esse remédio acertado chamava-se estabilidade do serviço público. Então preste atenção, a Constituição de 88, muito bem embasada do ponto de vista dos conhecimentos históricos, né, dos conhecimentos sociológicos, daqueles que fizeram, escreveram a Constituição, né, ela traz um remédio correto. Ela diagnostica o problema, olha, temos um problema que é o patrimonialismo, todos os clássicos dizem isso. Como vamos resolver esse problema? O remédio para isso é a estabilidade do servidor. E desde 88, o Brasil se transformou como país. É claro que a gente não está satisfeito. O Brasil está longe de ser uma nação exemplar, apesar de ser uma das mais importantes do mundo, por causa do tamanho, da riqueza e etc., né? Mas não somos uma nação exemplar. Mas desde 88, todos os anos que se passaram após a Constituição, a promulgação da Carta de 88, o Brasil evoluiu em todos os anos. Então, se você observar na educação, cada presidente que passou pelo Palácio do Planalto desde 1988, ao cumprir uma determinação da Constituição, fez com que algum tijolo fosse colocado na edificação da educação brasileira, no prédio da educação brasileira, né? Eles colocaram alguma coisa na educação. Então, você vai ter aí, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. É o cara que vai olhar para a Constituição e vai dizer: a Constituição determina que todo brasileiro tem que ter acesso à educação. Mas nós não temos. Então, no meu governo, eu vou universalizar o acesso à educação, ou seja, todos os que tiverem de tal a tal idade terão vaga, né? Então foi a contribuição que ele deu. A escola perdeu um pouco de qualidade? Perdeu bastante, né? Se você conversar com seu pai, ele vai dizer que no tempo dele a escola pública era maravilhosa, né? Mas aí você olha para ele e fala: pai, o senhor fez vestibular para entrar na 5ª série, porque a escola era para poucos. Então ela podia ter qualidade, porque eram tão poucas, né? Então, depois do Fernando Henrique, aí você vai ter o governo do Lula. Trouxe a sua contribuição para a educação, né? Ele vai lá,
vai ampliar as vagas do ensino superior, vai aprofundar programas de financiamento estudantil para nível superior e vai criar uma poderosa rede técnica de ensino, que são os institutos federais, né? Então ele deu a sua contribuição para a educação. A Carta Constitucional de 88, ela estabelece esses rumos e ela estabelece regras que permitiram ao Brasil evoluir, permitiram ao Brasil melhorar as suas políticas continuamente, devagar e sempre. Então, se você compara o Brasil de 2020 com o Brasil de 1988, você vai entender o quanto os remédios sugeridos, aliás, sugeridos não, porque a Constituição ordena, né? Os remédios administrados pela Constituição, prescritos pela Constituição, vão funcionar. E aqui, quando eu falo remédio, eu não estou falando do remédio constitucional da aula de direito, porque daí eu não entendo nada, eu sou cientista político, né? Eu estou dizendo dessas pequenas regras que a Constituição criou, né, para aperfeiçoar o Brasil e para afastar o Brasil dos seus vícios originais, dentre eles o patrimonialismo, repito, né? Bem, e aí a Constituição, ao ser aperfeiçoada, ela vai dizer assim, olha, a estabilidade nunca será um privilégio. A estabilidade é uma garantia para o povo. Não é um bem para o servidor, é um bem para a população. E se o servidor pisar na bola, o servidor tem que passar por uma avaliação periódica, que vai avaliar o desempenho dele, né? Então a Constituição ordena que se faça uma avaliação periódica do servidor público. Só que as regras dessa avaliação periódica não podem estar na Constituição, porque a Constituição fala de grandes temas, não de temas específicos. Então a Constituição diz, tem que ter avaliação periódica, mas ela não diz como. Ela diz, uma lei complementar, uma lei infraconstitucional, vai definir como. Eu só estou ordenando que se faça uma avaliação. E aí, o Brasil nunca regulamentou isso. Estabilidade sem avaliação periódica pode se tornar um problema? Pode, né? Aí o governo, ao invés de entender que o problema é a falta de uma avaliação periódica bem feita, que evite perseguições pessoais, por exemplo, né? O governo entende que ao invés da falta da avaliação periódica, o problema é a presença da estabilidade. É um erro, né? Obviamente é um erro. A estabilidade, como diz a Constituição, tem que vir acompanhada de uma avaliação justa do desempenho dos servidores, né? E a gente não fez o dever de casa, ok? Ao invés do governo forçar para a gente fazer uma boa avaliação, que tenha a participação dos servidores de todo mundo, né? E isso vir ajudar a estabilidade a funcionar como ela deveria, o governo prefere tirar a estabilidade. Então é um problema sério. Bem, continuando, como eu disse, a PEC identifica a estabilidade como causa do mau serviço público, e a gente já sabe que não, né? Onde o professor passa num concurso, você tem uma escola de melhor qualidade. Onde o professor tem que ficar pedindo, mendigando, para ter a vaga de professor para o vereador do município, aí você tem uma escola de má qualidade. E hoje, 45% dos professores do ensino fundamental brasileiro são professores indicados politicamente. E é justamente aí que você tem os piores rendimentos estudantis do nosso país. Bem, eu sigo adiante. Isso aqui é fruto de uma pesquisa, não sei se vocês sabem. Isso está disponível para vocês nas nossas redes da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público, né? A Frente Parlamentar produz estudos. Ela é formada por deputados e senadores. Eu sou o presidente dessa frente. E a gente produz estudos com grandes cientistas, pesquisadores, professores de grandes universidades sobre o serviço público brasileiro, né? E num desses estudos, nós já estamos no 14º estudo produzido, né? Para vocês acessarem, gente, é só vocês entrarem aqui, ó, @profisrael. Ou então, @servir-brasil. Essa aqui é a rede da frente, tá? Servir Brasil e a minha rede Prof. Israel. Bem, para você achar esses estudos, basta entrar
nessas redes que vocês vão achar. Instagram, Twitter, aí tem o site também, Servir Brasil, o site da rede, da frente, né? Bem, o mau serviço público está concentrado justamente nas regiões onde não existe vínculo concreto estável, ou seja, estabilidade depois do... Estabilidade vem depois do concurso. Isso é vínculo concreto e estável. O vínculo concreto e estável do servidor com o Estado é concurso público e, uma vez aprovado no concurso, estabilidade, né? Bem, onde é que você tem mau serviço público? Onde não existe concurso e estabilidade do servidor. É aí que você tem um mau serviço público. O bom serviço público está concentrado justamente onde você tem profissionais com vínculos concretos com o Estado. Esses dias eu fui para o atendimento médico da Câmara e aí uma servidora me recebeu, aí eu fiz lá os exames rápidos que eu estava passando mal e aí ela me encaminhou para outra área. E ela ficou ligando nessa área para as pessoas me receberem lá. E aí ela ligava e ninguém atendia, ela ligava e falava, meu Deus, está nessa hora. E não tem ninguém lá. E aí, de repente, ela olhou para mim e falou, ô professor Israel, eu sei que o senhor é o presidente da frente. Eu queria te dizer que a pessoa que deveria atender o telefone lá é uma terceirizada. Só que o cidadão comum, o primeiro contato que ele tem com um posto de saúde, por exemplo, é com o vigilante terceirizado. E aí, quando essa peça falha, o cidadão não entende qual é a diferença entre esse e o servidor concursado. Para ele foi prestado um mau serviço público. E o cidadão tem razão, o cidadão não tem que saber dessas coisas, ele tem que ter um serviço completo, né? Então, ela falou, olha, tem muita coisa que se fala do servidor, mas na parte que cabe a nós, muitas vezes a gente está fazendo bem feito, né? Claro que tem terríveis exceções que acabam com o serviço público, né? Mas ela completou, mas o serviço de ponta, o atendimento ao cidadão, geralmente é feito por trabalhadores que não passaram por um concurso público. E aí nós temos problemas. Aí ela me contou que essa terceirizada, toda vez que recebia uma reclamação, dizia que o deputado que tinha indicado ela para aquele cargo, para aquela posição na empresa terceirizada, era muito poderoso que ninguém ia mexer com ela. Esse é um problema sério, né? Isso se chama clientelismo, que é um irmão do patrimonialismo, né? Bem, então, onde você tem um mau serviço público, onde o prefeito, o vereador indica todo mundo, né? E aí a reforma, ela propõe o Estado, que eu digo o Estado com corpo desossado. O que é isso? Ela desestrutura aquele corpo do Estado que permanece apesar das eleições, apesar das mudanças políticas. É aquele corpo de servidores que vai passar pela presidência de 5 presidentes diferentes da República e que vai trazer a memória de todos os governos desses 5 presidentes ao longo da sua vida profissional, né? E que vai transferir esse conhecimento que ele adquiriu para os próximos servidores. Isso se chama cultura organizacional. Cultura organizacional no Estado só pode ser obtida se você tiver soluções de continuidade. E como nós somos democráticos, a gente não pode pôr os políticos para serem contínuos. A gente tem que pôr o corpo técnico para ser contínuo, né? Então, o político ganha uma eleição, perde outra, ou na outra vai para outro cargo, né? Sai de deputado, vira senador, né? Ou vira governador, isso acontece. Então o político está sempre em transição. E está certo, o país é democrático, o povo bota ele onde quiser, né? Só que aí se você tem o político sempre em transição e os servidores também sempre em transição, qual é o patrimônio que os órgãos públicos vão produzir ao longo do tempo? O que eles vão oferecer para a sociedade ao longo do tempo, né? Como é que eles vão guardar memória, manter políticas públicas, se eles vão perdendo os conhecimentos adquiridos no passado o tempo inteiro? Então, isso é um problema muito sério. Por isso eu sempre digo, né, gente, a estabilidade é inegociável. Ela é muito importante. Mas vamos adiante, porque
eu vou falando desse tema aqui, eu me empolgo. Primeiro, então vamos lá, os principais problemas da PEC 32 de 2020. Aqui eu já falei, o fim da estabilidade é um problema. E aí nós temos um outro problema, que é a extinção do regime jurídico único e a proposta de criação de 5 novos regimes de contratação, 5 novos vínculos. Bem, é importante dizer que o Brasil já teve um regime, já teve um sistema de vários regimes jurídicos, de vários tipos de vínculos, né? Então, você fazia um concurso, sei lá, para professor da UNB. E aí, quando você chegava na UNB, você percebia que seus colegas professores mais antigos tinham feito um concurso em outro regime jurídico. Então, você recebia menos que eles, embora você fosse professor da mesma matéria com doutorado igual, né? Então, você comparava o seu tempo de professor e o tempo deles, ou quando eles tivessem o seu tempo, você falava, mas por que eles ganhavam mais que eu, né? Então, isso gerava atritos dentro das categorias, isso gerava uma insegurança jurídica enorme, isso gerava uma série de judicializações, as pessoas sempre estavam buscando, olha, se eu exerci o mesmo cargo que ele, que entrou no curso anterior a mim, mas ele ganhava mais que eu quero também a incorporação da diferença entre o meu salário e o dele. Isso acontecia demais. Como é que o Brasil resolveu isso? Ele disse o seguinte, todo servidor que passou no concurso público, tomou posse, vai estar debaixo do regime jurídico único. E isso, gente, diminuiu imensamente os problemas, a desorganização, isso diminuiu a insegurança jurídica no serviço público brasileiro. Então foi um sinal de civilização do Brasil, sabe? A gente melhorou nossa civilidade, a gente se tornou mais competente. E agora querem extinguir esse regime jurídico único, né? Trazendo aí contratações mais vulneráveis, ou seja, você vai ter 5 vínculos, mas para resumir para vocês, esses 5 vínculos significam simplesmente que você vai ter 2 tipos de servidores. O servidor com estabilidade, que vai ser chamado de carreira típica de Estado, né? E os servidores sem estabilidade, que serão os servidores da classe B, né? É uma segunda classe de servidores, que vão ser aqueles servidores contratados por prazo indeterminado, que podem ser demitidos a qualquer momento a partir de 1 ano de prestação de serviço. Isso quer dizer que podem ficar 50 anos ou podem ficar 2 anos, né? E os servidores por prazo determinado, são os contratos temporários que a gente já tem hoje, né? Então, esses não vão ter a chamada estabilidade. Aqui a gente aprofunda um pouquinho mais nesse problema, né? Ora, a PEC diz que alguns servidores terão estabilidade e serão carreiras típicas de Estado, e outros não. Mas ela não diz quais servidores serão considerados carreiras típicas de Estado. Ela deixa isso para uma lei infraconstitucional, uma lei complementar. Você já imaginou a guerra entre as categorias para saber quais delas vão ser consideradas carreiras típicas de Estado? Vocês já imaginaram os conflitos que nós vamos ter? Vocês já imaginaram no mesmo órgão carreiras diferentes entrando em guerra entre si? A melhor solução encontrada para a realidade brasileira, não adianta você trazer só o exemplo internacional sem adaptar a nossa realidade, a nossa história, a nossa trajetória. A melhor solução foi regime jurídico único. Todo servidor tem o mesmo regime. Bem, eu vou seguir adiante aqui. Nós tivemos aí também essa criação, gente, essa proposta de criação do vínculo de experiência, tá? Eu fiz uma negociação com a Frente Parlamentar Mista de Defesa da Reforma Administrativa. Eu sou presidente da Frente de Defesa do Serviço Público e tem uma frente que é de defesa da Reforma Administrativa. Nós somos adversários, né? Adversários não são inimigos, obviamente. A gente conversa, dialoga e discorda e enfrenta uns aos outros, né? Mas dentro da civilidade. Bem, então, eu consegui convencer a Frente da Reforma Administrativa para tirar isso aqui do texto, né? Então,
eu tenho quase certeza, é claro que eu não posso assegurar isso para vocês, mas que o Congresso Nacional vai excluir esse tal de vínculo de experiência. Daqui a pouco vocês vão saber por que esse vínculo de experiência era um problema, né? Era quase que um trainee de luxo, né? O trainee mais caro do mundo, né? O estagiário mais caro do mundo. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Bem, vamos lá. Outro defeito da PEC, gente, é que ela traz o princípio da subsidiariedade como uma inovação do texto constitucional. Vocês que estudam direito sabem muito mais do que eu quais são os princípios apontados pela Constituição brasileira, né? Quais são os princípios constitucionais brasileiros, né? E aí a PEC 32, nesse aspecto, ela é grande demais, porque ela acrescenta princípios à Constituição. E são vários princípios, tal, mas esse aqui é o que chama a atenção. O que diz o princípio da subsidiariedade? O Estado age em complementação à iniciativa privada em todos os aspectos. Onde a iniciativa privada puder ofertar o serviço, o Estado deve se recolher. O Estado deve se abster de prestar o serviço. Isso diz o princípio da subsidiariedade. A iniciativa privada pode oferecer educação? O que vocês acham? É claro que pode. Claro que pode. Você tem muitas escolas particulares, aliás, de excelente qualidade, né? Você tem universidades particulares, não é isso? Agora, pessoal, o Estado pode abrir mão de ofertar a educação para a população? A educação pública, gratuita, né? A iniciativa privada pode ofertar serviço de saúde, né? Mas nós temos o Sistema Único de Saúde, que é um case internacional de sucesso, apesar de toda a deterioração que muitos políticos impuseram ao SUS, justamente porque havia uma pressão imensa dos empresários que vendiam saúde privada, né, para que o SUS desaparecesse, para que ele fosse mal falado pela população. Porque isso tirou do mercado consumidor de produtos particulares de saúde, né, internações, consultas médicas, um mercado que hoje está aí em torno de 200 milhões de pessoas. Claro que as empresas privadas não gostam do SUS, né? Claro que elas financiaram durante muito tempo campanhas de importantes presidentes, governadores, né, senadores, deputados, né? E aí nós temos, obviamente, uma tentativa de deteriorar o sistema público de saúde para que o Estado brasileiro seja obrigado a comprar serviços de saúde da iniciativa privada, né? Então, esse princípio da subsidiariedade, ele é muito traiçoeiro, porque ele permite uma terceirização quase restrita, ele permite que se façam parcerias com a iniciativa privada para implementar o serviço público e ele exige que o Estado se retire da oferta do serviço quando a iniciativa privada tiver condições de oferecer aquele serviço. Então, isso é um problema muito sério. Esse princípio da subsidiariedade tem uma forte carga ideológica do ponto de vista econômico liberal, tá? Ele foi escrito na lei pela primeira vez por Benito Mussolini, na sua Carta del Lavoro, né? Benito Mussolini, para quem não sabe, é o criador do fascismo. O partido fascista italiano é a criação de Benito Mussolini, que depois se tornou ditador da Itália com o título de Duce, né? O Duce Benito Mussolini é quem escreve, é quem coloca na lei, né, que os advogados chamam de positivação do direito, né, que positivar o direito significa escrever a lei, né? Então, quem coloca esse princípio na lei pela primeira vez é Benito Mussolini. Bem, e no nosso entender, isso pode significar um desmonte do estado de bem-estar social. Agora, pessoal, quem é que criou... Eu estou olhando ali o meu cabelo, gente, vocês me desculpem, mas eu acho que eu não me olhei no espelho. Quem conhece a história constitucional brasileira entende que a Constituição de 1988 não é uma Constituição imparcial. Ela tem lado.
ela é uma Constituição da família das constituições pós-Segunda Guerra Mundial, né? E essas constituições que foram escritas depois da Segunda Guerra Mundial, elas tinham um caráter de proibição, enfrentamento, negação de tudo que era fascista e nazista, né? Então elas são constituições que ficam de olho para que qualquer semente desse tipo de ideias políticas não frutifique. Então ela tem lado, ela é antifascista. A Constituição de 88 é antifascista. E se você quiser classificar essa Constituição, do ponto de vista da ciência política e da história, ela é uma Constituição tardia pós-Segunda Guerra Mundial. Porque as primeiras constituições antifascistas foram constituições feitas logo após a Segunda Guerra, né? Mas o Brasil teve seus próprios problemas, então a nossa Constituição antifascista ela é de 88, ou seja, ela é tardia em relação à Segunda Guerra, que acabou em 45. Mas essas constituições tinham algumas características essenciais. A primeira eu já disse, é antifascista. E a segunda é que elas eram constituições sociais-democratas. A Constituição de 88 recebe um apelido. Ela é a Constituição Cidadã. Porque ela é uma Constituição que escreve na letra da lei uma série de deveres do Estado brasileiro para proporcionar o bem-estar social. Então ela é a Constituição de Welfare State. Entendem? E o princípio da subsidiariedade vem para desmontar essa característica da Constituição. Se esse princípio entrar na Constituição brasileira, a Constituição vai ser desvirtuada. Talvez fosse melhor a gente convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte para dizer, olha, vocês querem isso mesmo? É isso que o povo brasileiro quer? Que a Constituição, que foi chamada de acidadã, sofra uma agressão tão profunda quanto essa, né? De se estabelecer esse princípio? Bem, aqui eu misturei outro tema, que é o do vínculo de experiência, né? Mas depois eu vou falar sobre isso melhor. Como eu disse, são as minhas apresentações, né? Os meus slides, as minhas anotações que eu uso em casa. Bem, outro erro dessa PEC 32, né, da reforma administrativa, é que ela autoriza o Poder Executivo a extinguir órgãos e cargos por meio de decreto, né? Então, ela diz o seguinte, olha, hoje é muito burocrático para o presidente extinguir um órgão que não tem mais utilidade. Ele tem que pedir para o Congresso votar essa extinção. Ele tem que ter autorização do Poder Legislativo, né? Gente, à primeira vista parece um bom argumento, né? Eu quero modernizar o país. Mas quando você aprofunda no tema, você vê que isso leva o país para 300 anos atrás. A gente volta quase a ser uma monarquia absolutista, né? Por quê? Porque você dá poderes muito grandes para o presidente da República. A PEC 32 autoriza o presidente a extinguir por decreto autarquias, fundações. E o que é o IBGE? E o que é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? Você já imaginou se o presidente tivesse o poder para extinguir o INPE, que passou tanta vergonha nele ao expor os dados oficiais sobre queimadas e desmatamento? Ele faz pesquisas por satélite, né? É um dos mais importantes institutos de pesquisas espaciais do mundo. Fornece dados que lastreiam os cálculos da NASA para lançamentos. Esse é o INPE. Você entende? O presidente poderia extingui-lo por decreto, porque passou vergonha nele sobre o Pantanal, sobre a Amazônia. Isso é muito perigoso. Você não pode deixar o Estado tão frágil diante das vicissitudes da política. A política ela é passageira, esse ano é uma coisa, na próxima eleição é outra, e o político está sempre buscando uma novidade, né? Mas e o que fica? O INPE tem que ficar, o IBGE tem que ficar, a Fundação Palmares tem que ficar, a Fundação UNB, Universidade de Brasília, tem que ficar, né? O IBAMA tem que ficar, o ICMBio tem que ficar. Isso não pode ser passageiro, isso é concretização da política no Brasil, da política pública, da oferta de serviços, né? Bem, então, se essa proposta da PEC passar, nós vamos ter instituições e cargos fragilizados diante do poder do presidente da República.
Ah, professor, mas o Bolsonaro é gente boa. Tudo bem se você gosta do Bolsonaro, mas pode ser que você não goste do governador do seu estado. E pela PEC 32, os governadores terão poder para fazer isso nos seus estados. Pode ser que você não goste do prefeito da sua cidade. E o prefeito vai ganhar esse poder. Toda vez que a gente assume uma medida excepcional, imaginando que o governante que vai acessar essa medida é gente boa, a gente se esquece que esse governante vai passar. E talvez um governante que você não goste assuma o poder e passe a ter essa prerrogativa, que antes você achava legal, porque estava na mão do presidente que você ama, né? Só que agora vai passar para a mão de um presidente que você odeia. Então não dê isso para ninguém, não dê esse tipo de poder para nenhum governante. Bem, lembrando que essa extinção de cargos ela é meio absurda, porque o presidente Michel Temer extinguiu quase 70 mil cargos, né? Quase 61 mil cargos, porque estavam desocupados, porque eram cargos que não mereciam ser reconstituídos, cargo de datilógrafo, por exemplo. Então ele foi extinguindo isso, ou seja, já existe alguma liberdade para o presidente fazer esse tipo de coisa, para o prefeito e para o governador. E já é suficiente isso, né? Bem, essa possibilidade do presidente extinguir órgãos e cargos de maneira tão simples, por decreto, ela pode gerar uma instabilidade administrativa e gerencial. Gente, sem o poder de extinção por decreto. Quando acaba um governo que outro governador é eleito aqui no Distrito Federal ou no seu estado, você já viu tanto de coisa que acontece, tanto de mudança, extinção de secretaria, criação de secretaria. Gente, a quantidade de processos que é perdido, que é perdida nessas transições, vocês não têm noção, documentos perdidos. É uma bagunça. O tempo que você leva para se reestruturar depois de uma mudança muito grande, só para fazer bonito perante a opinião pública, né? Ficar lá, eu sou reformista, eu sou modernizador, não é? O tempo gasto traz muitos prejuízos para a sociedade, né? O Estado precisa ter estabilidade não só para os seus servidores, mas para os órgãos públicos. Os órgãos públicos têm que continuar, né? Aqui no Brasil, juntaram o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, né? E o Ministério do Trabalho, e fizeram o chamado Ministério da Economia. O posto Ipiranga do Guedes é justamente porque, esse termo posto Ipiranga é justamente porque ele reúne vários ministérios que não tem nada a ver, né? Ou que tem alguma coisa a ver, mas que precisam de ações independentes. E aí juntaram tudo ali. Qual foi o resultado dessa junção, né? O que nós acompanhamos pela Câmara? É um ministério que tem muita dificuldade na ação prática. Por quê? Porque é uma bagunça. É uma bagunça, ninguém sabe a quem se reportar. E por mais que a gente fale, olha, desenvolvimento, indústria e comércio tem a ver com economia, tem alguma coisa a ver com fazenda, né? Ministério do Trabalho, olha, trabalho é produzido pelas empresas, tem tudo a ver. Não tem. São coisas diferentes, né? Primeiro resultado, o Ministério não tem capacidade de execução, de ação, ele não consegue agir. Ele é um paquiderme, é um ministério grande e bobalhão, né? E segundo, não gerou economia. Eles falam, vamos juntar aqui secretarias. Você já viu o governador falar isso, gente? Vamos juntar tantas secretarias aqui para eu passar no jornal que eu vou diminuir a quantidade de secretários no meu governo, né? Não leva a economia nenhuma. Leva a uma bagunça generalizada, ninguém sabe o que tem que fazer, as partes de uma secretaria grande assim não tem clareza de qual é a sua obrigação. Isso é muito ruim. E aí é engraçado que os defensores da PEC 32 dizem que essa necessidade de dar mais agilidade para o presidente, para os governadores, para os prefeitos, iria nos igualar aos países mais desenvolvidos, né? E eles sempre usam o exemplo dos Estados Unidos. Gente, não é verdade. Para você mudar alguma coisa no Estado norte-americano, você vai ter que ralar. É muito difícil.
O Trump, quando assumiu o poder, veio com a ideia maluca de juntar o Ministério do Trabalho com o Ministério da Educação. Bem, quando você olha assim, você fala, bem, mas a gente educa as pessoas para elas terem formação intelectual, acadêmica e para elas irem para o mercado de trabalho. Então tem alguma coisa a ver. Não tem, gente. Para de bobagem. Para de falar bobagem. Tem a ver, mas não tem que ser tratado no mesmo corpo técnico, né? Os Estados Unidos, então, têm na lei que para fazer uma alteração como essa, não basta o presidente fazer um decreto. Eles criam um grupo de trabalho com presença de parlamentares, deputados e senadores, né? E esse grupo de trabalho faz os estudos para definir se aquela alteração proposta pelo presidente pode ou não acontecer. O Trump fez a proposta no primeiro ano de mandato e agora ele está no último ano de mandato, as eleições são daqui uma semana, sei lá, está chegando, né? E o grupo de trabalho ainda não o autorizou a fazer essa alteração. Então a conversa é para boi dormir, né? Os Estados Unidos, que é um país que se diz muito moderno e é realmente muito moderno, não tem essas regras permissivas para que um presidente faça o que ele quiser com órgãos da importância de um IBGE, né? Não tem. Então, que fique isso muito claro. Aqui eu até trouxe o exemplo do Trump, né? Bem, aí eu volto aqui no princípio da subsidiariedade, que é um princípio mal explicado na PEC, tá, gente? Eles não dizem muito bem como é que vai ser essa contratação do setor privado para prestação de serviços que deveriam ser prestados pelo Estado, não dizem muito bem como é que vão ser as parcerias, tudo eles jogam para a lei complementar. Só que lei complementar é muito fácil de aprovar, e o governo tem um poder enorme para puxar os deputados para o lado dele, né? Distribuição de cargos, de emendas e emendas parlamentares e assim por diante. O governo tem poder de atração, né? Então, quando você fala que vai ter que estar na PEC, uma proposta de emenda constitucional, você dificulta mais essa cooptação do governo, porque ele vai precisar de muito mais votos, né? Então tem que ser uma certeza. Quando você faz uma mudança na Constituição, é porque o mundo político, a população, a opinião pública deram certeza de que aquela mudança precisa ser feita, né? Uma lei complementar, não. O governo pode usar o poder que tem para conseguir uma maioria momentânea e aprovar uma lei complementar como essa. Bem, aqui alguns dizem que é uma reforma de Estado, eu anotei aqui, né? Alguns dizem, eles dizem que há uma modernização dos vínculos entre os servidores e o Estado. Nós dizemos que há uma precarização desses vínculos, né? Não está modernizando nada, está precarizando. Bem, e aí uma coisa também que eu notei que é um defeito da PEC 32, e ela tem algumas qualidades, tá, gente? Em outra ocasião a gente fala sobre isso. Mas tem um defeito nessa PEC que é a falta de preocupação com o serviço público em si. Sabe, a prestação da educação para o povo, né? A prestação do serviço de saúde. Você entende? A PEC 32 ela está muito preocupada em diminuir os custos do Estado. Todo mundo quer diminuir custos. Essa é uma consequência desejável. A gente sempre quer gastar menos, tendo mais benefícios, mais vantagens, né? E o Estado também tem que ser assim. O problema é que quando você pensa só na diminuição dos custos e você não pensa em que serviço você quer oferecer, você corre o risco de cortar os custos e acabar com a oferta do serviço público com alguma qualidade. Ou seja, é uma reforma que, se a gente não tomar cuidado, ela pode trazer uma piora para os serviços públicos brasileiros, porque ela tem foco fiscalista, tá? Bem, e ela não fala sobre formação continuada, não fala em aperfeiçoamento. Mas aqui é um exagero meu, porque ela fala sim. A PEC 32, ela desconstitucionaliza, ou seja, ela tira da Constituição a obrigatoriedade para que municípios, estados, Distrito Federal e União mantenham escolas de capacitação para os servidores públicos. Sabe a ESAF? Sabe a ENAP? Tudo isso, essas escolas, lá na Câmara nós temos o CEFOR, né, que é uma escola de formação do Poder Legislativo,
tudo isso está sendo desconstitucionalizado. Ou seja, não será mais uma obrigação constitucional do Estado oferecer aperfeiçoamento e formação contínua para os seus servidores. Então, alguns problemas muito sérios, né? Ela não fala de nada em termos de propor uma formação continuada, mas ela fala em extinguir a obrigação da oferta dessa formação para os servidores públicos brasileiros. Bem, aqui um resumo de alguns problemas para vocês. A gente já citou isso aqui, né? A PEC cria duas categorias de servidores, né? Os das carreiras típicas de Estado, que vão ter estabilidade, e os demais, que são os de segunda categoria, né? A PEC traz aí um vínculo, que é o vínculo por prazo indeterminado, que é um vínculo muito injusto, né? Porque ele tem mais hipóteses de demissão que aqueles trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira de trabalho, né? São da CLT, e não dá a esses servidores a contrapartida do FGTS. Então, é o pior dos regimes propostos pela PEC 32, é o vínculo por prazo indeterminado. Bem, agora você imagina um servidor que está trabalhando com esse tipo de vínculo, prazo indeterminado. Então ele pode ser demitido a partir de 1 ano que ele tem entrado no serviço público, né? Então ele pode ser demitido em 2 anos, pode ser demitido em 20 anos, pode ser demitido quando ficar velho, né? Bem, e aí esses servidores muitas vezes têm acesso a informações sigilosas, sensíveis e de interesse público. Gente, cá para nós, a gente sabe que um juiz tem acesso a muita informação sigilosa. A gente sabe que um diplomata, um embaixador, tem acesso a segredos de Estado, né? Segredos estratégicos que jamais poderiam vir à tona sob pena de fortes prejuízos econômicos, né? Então, esses servidores de alto padrão, procuradores, juízes, diplomatas, né? A gente sabe que eles têm esse acesso às informações de grande relevância, né? Só que a gente se esquece que a cadeia de apoio desses servidores, né, também tem acesso a uma série de informações sigilosas, sensíveis e de profundo grau de interesse público. Então, qual a quantidade de poder que tem um agente administrativo da Polícia Federal? O que ele tem em termos de dados, né? O cara sabe de muita coisa. Tudo que o delegado sabe, ele sabe, gente. Com algumas exceções, né? E o analista fazendário, que ajuda na fiscalização. Você vê lá o auditor identifica o erro, aplica a multa. Quem faz o resto é o analista fazendário, que tem acesso a toda a papelada, todo o processo. Se ele quiser enfiar esse processo no fundo da gaveta, ele o faz. E geralmente eles não fazem isso hoje porque eles são estáveis, eles não recebem pressão. Mas no momento em que ele puder ser demitido, no momento em que ele for fragilizado como servidor, esse analista fazendário vai começar a receber ligação do governador do estado, quando ele estiver lavrando o auto de infração, né? Bem, um técnico da economia, né, do Ministério da Economia, ele tem senhas especiais, faz o controle da dívida ativa da União. Esse cara não é dispensável, ele não é descartável, né? Bem, aí nós temos aí as licitações, né, condução das licitações, das gestões de contratos administrativos, né? Quem faz isso são servidores que a gente chama de técnicos, que dificilmente seriam considerados carreiras típicas de Estado, né? E aí, esse cara, agora, sem estabilidade, ele passa a ser mais vulnerável às pressões das grandes empresas que estão participando desses processos licitatórios, né? Então, é um problema muito sério. Bem, a gente vai chegando ao fim da live, tem muita coisa para falar ainda, nós vamos ter outras lives trazendo outros pontos da reforma. Vamos até lembrar o que tem de bom nessa reforma, o que ela está trazendo de discussão importante para o Brasil fazer. Por exemplo, a avaliação dos servidores, né? A reforma trouxe à tona esse tema, isso é um tema positivo. Mesmo porque se os servidores não prestarem atenção nesse tema e ficarem dizendo que não querem avaliação, eles vão ter um tipo de avaliação muito ruim para eles, porque eles não vão participar do debate, né?
Então eu tenho sempre defendido que os servidores é que querem dizer, querem contribuir, querem ajudar a escrever as regras da avaliação do serviço público, né? Porque eles é que entendem disso. Então, a gente tem aí muitos temas para frente ainda, mas hoje não dá tempo mais, acabou nosso tempo, né? Nosso cronômetro já apontou ali, e eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. Eu peço a vocês que assinem o nosso canal no YouTube, né? O canal da 01, não se esqueçam de fazer isso para vocês receberem, e cliquem também aí no sininho para vocês receberem as notificações toda vez que tiver uma novidade no nosso YouTube. Um abraço para vocês, foi um prazer imenso estar aqui nessa live com a família do 01. Valeu, gente!